tema dessa palavra é curados para servir. Amém? Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala para o seu irmão do seu lado: você foi chamado segundo o propósito. Agora pergunta para outro irmão: você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas, sim ou não? Deus é um Deus de propósito. Eu creio que Deus, Ele tem propósito nos relacionamentos. Deus tem um propósito em você ter nascido na família onde você nasceu. Deus tem um propósito de ter te colocado no trabalho onde você trabalha, na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda. Deus tem um propósito de ter colocado você morando naquele lugar onde você está morando. Tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Amém? Daqueles que amam a Deus, daqueles que querem andar segundo o propósito de Deus. E Deus também tem um propósito em situações que acontecem na nossa vida, em circunstâncias que acontecem na nossa vida. Muitas vezes, as pessoas se perguntam: por que é que tal coisa aconteceu? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta em coisas ruins, questionam a Deus. Por que tal coisa aconteceu? Eu quero te dizer, Deus não faz coisas ruins para ninguém. Deus não é um Deus mau. Deus não faz coisas para prejudicar ninguém. Amém, irmãos? O nosso Deus é bom. O nosso Deus é amor. O nosso Deus quer a nossa alegria. Nosso Deus quer a nossa felicidade. Sempre Deus quer o melhor para nós. Mas é fato que algumas coisas às vezes acontecem. E as pessoas às vezes perguntam: por que isso aconteceu? Quando acontece uma coisa ruim. Mas é difícil as pessoas perguntarem: por que alguma coisa aconteceu? Quando é uma coisa boa. As pessoas questionam: por que isso? Por que aquilo? Mas quando acontece algo bom, eu quero te dizer, também tem um propósito. Aliás, principalmente nas coisas boas, Deus tem um propósito. Porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus quer o bem daqueles que o amam. Posso ouvir um amém? Então, a pergunta a ser feita é: por que nós somos curados? Por que nós somos sarados? Por que nós somos salvos? Por que nós somos transformados por Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque existe um processo quando Deus opera um milagre na nossa vida. Existe algo acontecendo e com certeza algo que vai levar a cumprir um propósito de Deus. Quando acontece um milagre, quando acontece uma experiência, quando acontece uma cura, Deus tem um propósito. E isso acontece para nos levar a servir o Senhor, a realizar a obra do Senhor, a fazer com que o propósito de Deus se cumpra. Amém, meus irmãos? E nós vemos isso na vida de um texto bem pequenininho da Bíblia, bem curtinho, mas é um texto que fala muito, que falou muito comigo através das situações, das coisas que acontecem, que está lá em Mateus capítulo 8, verso 14 e 15. Vocês podem abrir, por favor? Mateus capítulo 8, 14 e 15. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou
e começou a servi-lo. Amém? Esse propósito que eu estou falando, nós vemos acontecer aqui na vida da sogra de Pedro. Interessante que quando fala desse texto, muitos pastores gostam de fazer brincadeiras, né? Sobre sogra, que Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Tem muita gente que gosta de fazer brincadeira. E geralmente as pessoas associam sogra como, né? Eu já vi gente falar que anda com a nota de 50 na carteira, que é a foto da sogra. Mas interessante que a palavra sogra no original não é onça, irmãos. É pantera. Então, não sei se tem a ver com a pantera do Brasil, mas eu tenho certeza que não é onça. Isso eu garanto para vocês. Mas brincadeiras à parte, e sogra é uma bênção. Se você tem sogra, infelizmente eu não conhecia minha sogra, mas eu sou grata a Deus pela vida dela, porque foi através dela que veio meu esposo. E se você tem sogra, sogro, valorize, honre, porque são pessoas de Deus na sua vida. Amém? Amém. Mas o fato é que a sogra de Pedro estava de cama, doente. E aí Jesus chega na casa de Pedro e um processo de cura acontece na vida daquela mulher. Mas esse processo ele começa com algo interessante. Lá no texto de Marcos, capítulo 1:30, que conta a mesma história, diz assim: a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. A primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida para que esse processo se complete é nós precisamos chamar a atenção de Jesus. O processo do milagre, o processo de cura, ele tem que começar com um desejo de ser curado. Como assim? Claro que qualquer pessoa quer ser curada, sim ou não? Infelizmente não. Tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que preferem ficar sendo vítimas da doença, da situação ruim, da situação financeira complicada, dos problemas familiares. Tem pessoas que não querem ser curadas pela atitude delas. Quando Jesus se encontrou com um homem, lá em João, se não me engano, capítulo 5, esse homem estava paralítico lá na beira do tanque de Betesda, e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? A resposta óbvia é: quero, me cura. E ele, em vez disso, ele começou a reclamar da vida, reclamar das coisas. Tem pessoas assim, elas preferem reclamar, elas preferem murmurar, mas o processo de cura, ele começa quando você chama a atenção de Jesus para a sua situação, mostrando que você deseja a cura, que você deseja ser curado. Isso só vai acontecer quando você não aceitar, não se conformar com a situação em que você vive. Eu já passei por muitas experiências de cura na minha vida. E eu quero dizer para vocês que em todas elas algo aconteceu. Claro que cada uma foi um processo diferente. Já fui curada de alergia, já fui curada de câncer de pele. Eu já fui curada de apendicite, não precisei operar. E todas as vezes que eu experimento cura, de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, todas as vezes que eu experimentei, irmãos, algo aconteceu que me levou a não me conformar com a situação em que eu estava. Quando eu fui curada da alergia, eu simplesmente disse: eu não aceito mais essa situação. Sabe, quando começa algo dentro de você e você não aceita, não se conforma, não se conforme com o problema que você está vivendo, meu irmão. Deus quer curar você. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer operar o sobrenatural na sua vida. Então você precisa se posicionar e chamar Jesus. Chamar a atenção de Jesus. Eu quero te dizer, Jesus ama quando alguém chama a atenção dele. Na verdade, em toda a Bíblia, em todos os evangelhos, nós vemos Deus se mover a favor de pessoas que buscaram chamar a atenção deles. Tem várias histórias.
do cego que gritou por Jesus, de pessoas que foram até Ele, da mulher cananeia que foi até Jesus, se humilhou. Deus quer ver em nós uma atitude para chamar a atenção dEle. Você pode você mesmo ir até Jesus, mas você pode também ser instrumento de intercessão, ou alguém interceder por você, como no caso aqui da sogra de Pedro. Falaram a respeito dela, Jesus. Ela estava de cama, prostrada. Nós acabamos de orar aqui há pouco por uma mulher que está em estado grave. Também é uma forma de chamar a atenção de Jesus. Quando você busca a Ele numa situação de um problema, seja na sua vida, seja no problema de alguém da sua família, seja na vida de alguém que precisa de oração. Amém? O importante, meus irmãos, é você entender que Jesus quer ser buscado. Ele sempre se moveu em favor daqueles que tentaram chamar a atenção dele. Lá em Jeremias 29, versículo 12 a 14, diz assim: eu tenho confessado muito esse texto de Jeremias 29, do versículo 11 ao 14. Mas eu quero enfatizar aqui a partir do 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, meus irmãos? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Qual problema você está passando? Você que está me assistindo pela internet, qual problema você está passando? Talvez você é um pai de família, hoje é o dia dos pais. Parabéns a todos os pais, em especial ao meu pai. Talvez você é um pai de família que está passando por uma situação financeira difícil, ou com um problema, uma situação de enfermidade na sua casa. Talvez é um problema no seu casamento, talvez é um problema com seus filhos. Meu irmão, minha irmã, busque Jesus. Chama a atenção dele. Tudo começa quando você chama a atenção de Jesus. É assim que ele vai mudar a sua sorte. É assim que ele vai mudar a história da sua vida. Amém? Jesus quer ser buscado. Você pode dizer isso em voz alta? Jesus quer ser buscado. Segunda coisa, Jesus chegou lá, chamaram a atenção dele, e ele foi e tomou a sogra de Pedro pela mão. A segunda coisa que precisa acontecer nesse processo de cura, você tem que deixar Jesus te tomar pela mão. Outra questão que acontece muito, em problemas de dificuldades, nós vemos pessoas se afastando de Deus. Ou porque elas se decepcionam, ou porque elas culpam a Deus pelo problema, ou porque elas simplesmente não têm coragem de buscar a Deus. Não se afaste de Jesus no momento de uma dificuldade. Você precisa ser tomado pela mão. Ser tomado pela mão significa ser tocado por Ele. Entregar a Ele o controle da sua vida. Ser sustentado por Ele e se apegar a Ele. Pega na mão da pessoa que está aí do seu lado. Pega na mão da pessoa aí. Quando você pega na mão da pessoa, você sustenta a pessoa. Sim ou não? Você apoia. Pegar na mão muitas vezes é apoio. Às vezes você simplesmente pega na mão de alguém. E isso te dá conforto. Isso te dá apoio. Isso te dá sustento. Mas eu quero te dizer, pegar na mão de Jesus é muito diferente. Porque pegar na mão de Jesus é ser tocado por Ele. Teve uma mulher que chegou em Jesus, perto de Jesus, ela tocou na orla do manto. Se eu somente tocá-lo. Você pode dizer isso hoje, se eu somente tocá-lo. Deixa Jesus tocar você. Quando a pessoa se afasta de Jesus no momento de um problema e culpa a Deus, na verdade, meus irmãos, ela não entende.
que qualquer situação da sua vida é uma oportunidade de ser tocado por Jesus. É uma oportunidade de experimentar milagres. Então, ao invés de ir para longe, corra para Ele e deixa Ele te tocar. Eu coloquei uma referência aqui, mas eu coloquei um texto, mas eu não coloquei a referência. Os teólogos me ajudem, por favor. Eu vou ler o texto. É Jó. Acho que é 42. Capítulo 42, versículo 1. Abre lá, vamos ver se é. Está escrito assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como nós cantamos aqui no louvor. Quem é aquele, versículo 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitos sabem que a história de Jó é uma história de muito sofrimento. Jó perdeu tudo, Jó ficou doente. Não foi Deus que fez castigo, nada disso em Jó. Mas no final da história, Jó dá essa declaração: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, nós temos diante de nós todos os dias, a cada manhã, a cada nascer do sol, uma oportunidade de ver Jesus. Uma oportunidade de ser tomado pela mão por Ele, de ser conduzido por Ele, de ser tocado por Ele, de ver Jesus. O plano de Deus não foi a doença de Jó, não foi o que ele sofreu. O plano de Deus foi que ele fosse curado e conhecesse a Deus. O plano de Deus que não pode ser frustrado, está aqui no versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano de Deus, meu irmão, não é que você fique doente. O plano de Deus não é que você passe por algum problema. O plano de Deus é que você o conheça, que você o veja em todas as situações da sua vida. Amém? Esse é o plano de Deus, que não pode ser frustrado. Que nós conheçamos a Deus intimamente. Mas aí logo que Jesus toma aquela mulher pela mão, ela se levantou. O processo de cura, você também precisa se levantar. Porque levantar é o processo da fé na sua vida. O processo da fé é um processo que é um caminhar, é um resultado de um mover de Deus na sua vida. Aquela mulher estava acamada, paralisada. Mas quando Jesus pegou ela pela mão, tomou aquela mulher pela mão, ela se levantou. A verdadeira fé, meus irmãos, ela produz um testemunho interior. Ela é o resultado de algo que muda dentro da pessoa. Jesus tocou aquela mulher pela mão. Algo nela mudou. A febre a deixou, mas algo nela mudou. E ela se levantou. A fé é assim. Ela gera uma convicção. Ela gera paz. Ela gera um fruto que vai permanecer e vai resultar em mudança na sua vida. Nós precisamos passar por esse processo e nos levantar. O testemunho da fé, meus irmãos, é independente do resultado. Não é o que vai acontecer, é o que acontece dentro de você. Quando você crê nas promessas do Senhor, quando você crê no poder de Deus, quando você crê que o Deus do impossível está agindo na sua vida. Hebreus capítulo 11, 1, hoje nós já lemos Hebreus. O pastor Rubens leu Hebreus no começo da abertura do culto. Mas logo em seguida do texto que ele leu, ele citou, vem Hebreus capítulo 11. No versículo 1 está escrito: ora, a fé
é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é se levantar, é passar pelo processo da fé, é resultado do processo de Deus na sua vida. Deus fala, algo muda dentro de você e você se levanta. Posso ouvir um amém? Mas não parou por aí. Aquela mulher se levantou e logo em seguida a Bíblia diz que ela começou a servir Jesus. Logo depois de se levantar, a sogra de Pedro então passou imediatamente a servir. A palavra servir nesse texto, no original, é diaconel. A mesma palavra que origina o diácono. A palavra diácono que nós conhecemos, né? Diaconel significa servir, atender, ministrar, cuidar. É a primeira vez que essa palavra é usada na Bíblia, referindo-se a uma pessoa. Tem um texto antes desse, que é quando Jesus está no deserto e os anjos servem Jesus. Aí é a primeira vez que aparece a palavra diaconel. Mas a segunda aparição dessa palavra, que também é importante, é com a sogra de Pedro. Ela foi curada, ela foi tocada, ela se levantou e imediatamente ela passou a servir. Diaconato, meus irmãos, a gente conhece essa palavra no contexto, né, de igreja, mas a palavra diaconato não é um título. A palavra, o diaconato não é uma posição na igreja. Diaconato é servir. É um mandamento do Senhor para os seus discípulos. Servir, meus irmãos, tem que ser o estilo de vida de um cristão. Tem que ser o estilo de vida de alguém que nasceu de novo. Nós precisamos ser servos. Jesus disse assim em Mateus, capítulo 20, verso 25, abre lá. Mateus, capítulo 20, verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer ser grande no reino de Deus? Você quer ser conhecido no reino de Deus? Muitos querem ser famosos nas redes sociais. Muitos querem ser famosos nos reality shows. Muitos querem ser famosos nas mídias. Isso não tem valor algum. Mas ser famoso no céu tem muito valor, amém, irmãos? Ser conhecido no céu tem muito valor. Ser grande no céu, isso sim tem valor. Então, você não vai ser grande no céu pela quantidade de pessoas que te seguem nas redes sociais. Você vai ser grande no céu pela quantidade de pessoas que você serve. O tamanho de uma pessoa, não sei se bem tamanho é a palavra certa, mas a grandeza de uma pessoa no céu, acho que essa é a melhor palavra, é proporcional ao quanto essa pessoa é serva. Você quer ser grande? Sirva. É assim. É esse o mandamento de Jesus. Servir tem que ser o nosso estilo de vida. Mas como eu posso servir? Existem muitas maneiras de servir. Uma delas é testemunhando. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria
e até aos confins da terra. Primeira forma de você servir Jesus é testemunhando o que Ele fez na sua vida. Quem aqui está salvo? Quem aqui foi resgatado por Jesus? A primeira forma de você servir, primeira coisa, dê testemunho do que Jesus fez na sua vida. Quem foi curado? Quem já foi curado por Jesus? Na alma, no corpo, nas emoções. Então, conte o que Jesus fez na sua vida. Seja testemunha. Tanto, traduzindo para o goianês, tanto em Goiânia, Trindade, do Garavela, no Nordeste do Brasil, no Sul do Brasil e nos confins da terra. Amém? Lá na Jordânia, lá na Síria, lá no Paquistão, lá onde mais? Na Índia, na África. Seja testemunha, mas começa aqui. Começa no Garavelo, né, pastor Jonathan? Começa lá no Alice Barbosa, pastor Nil. Começa aqui, começa no seu vizinho, começa na sua casa, começa na sua família. Você tem dado testemunho para a sua família? Lugar mais difícil, não é, irmãos? Muito difícil dar testemunho para os próprios familiares, mas é aí que começa. Dê testemunho, conte sua história, conte o que Jesus fez por você. Conte os milagres de Deus. Conte o que Deus está falando com você lá na sua tenda pessoal. Olha, Deus falou isso comigo essa semana. Chega no seu trabalho e fala: olha, eu estava orando e Deus falou isso comigo. Você já vai começar impactando aquelas pessoas lá no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Uma outra forma de servir é intercedendo. As pessoas... Onde Jesus chegou, quando Jesus chegou na casa de Pedro, alguém contou para ele. Falaram a respeito dela, da sogra de Pedro. Então, essas pessoas que falaram a respeito de Jesus, a respeito da sogra de Pedro para Jesus, foram intercessores. Seja um intercessor. Meus irmãos, como é importante ter pessoas que oram por nós. Como é importante saber que tem alguém orando por nós, sim ou não, irmãos? É tão importante. Às vezes eu fico sabendo de pessoas que eu nem estou convivendo com elas. E aí eu ouço: olha, fulana de tal, ora por vocês. Ora pela igreja. Então, irmãos, interceder é tão importante. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Eu não esperei vocês abrirem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Vou repetir. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Precisamos orar, irmãos, precisamos orar pelas autoridades. Ore pelo seu patrão, ore pela pessoa que é autoridade na sua vida, pelo seu pai, pelo seu esposo. Você, esposa, ore pelo seu esposo. Ore pelos governantes, é tão importante. Precisamos orar para Deus nos dar pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que vão saber governar, que sejam sábios e governem bem o nosso país, amém? Oração, a oração é importante. Outra forma de você servir é exercendo os dons ministeriais. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê, meus irmãos? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Então, o profeta exorta, o profeta consola, o evangelista leva as boas notícias do evangelho, os pastores cuidam, pastoreiam, os mestres ensinam, os apóstolos edificam e estabelecem ministérios, estabelecem igrejas. Tudo isso, irmãos, para desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos dons para servir. Você tem um dom? Você tem um chamado? Você tem um chamado ministerial? Você tem isso para você servir o corpo de Cristo. Amém? E outra forma é investindo no reino. Você também serve quando você investe. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, fala das mulheres que serviam a Jesus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido... O que está escrito aí? O que aconteceu com essas mulheres? Foram curadas. E olha só o que elas fizeram. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com os seus bens. Investir no reino de Deus também é uma maneira de servir. Amém, irmãos? E uma última forma que eu queria mencionar de você servir é tomando parte no odre. O que é isso, odre? Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 9, abre lá. Mateus capítulo 9, verso 17. Jesus disse assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O vinho, meus irmãos, é a unção de Deus, amém? Amém? Mas é necessário uma estrutura. É necessário algo para conter a unção. Hoje a gente põe vinho em garrafas, sucos em garrafas, mas antigamente o vinho era colocado num saco, se não me engano é de couro, né? É um saco de couro, colocava o vinho lá, tampava, e o vinho então curtia ali dentro do couro. E sem o vinho, sem o couro, sem o saco, que chama, o nome é odre, o vinho não podia ser contido. O vinho não podia fermentar, não podia ali envelhecer ou fazer o processo de fermentação. Era necessário algo para conter o vinho. É como uma garrafa de refrigerante. Se não tiver a garrafa, você não leva o refrigerante para casa. A fábrica precisa de uma garrafa para que você leve o refrigerante para sua casa. A estrutura é a mesma coisa. A igreja, ela tem unção, amém? Ela tem a palavra de Deus, ela tem amor, amém? Mas é necessário uma estrutura, porque senão não tem como levar o amor, levar a unção, levar a palavra de Deus a quem precisa. Por isso nós temos o odre, por isso nós temos uma estrutura. Qual é a estrutura na Igreja Orvalho? Na Igreja Orvalho nós temos a estrutura das células. É uma forma de pastorear os irmãos, de edificar os irmãos, de levar o evangelho, de dar assistência aos irmãos que necessitam, amém? Então, células, encontros, casas de milagres, amém? É onde você vai levar as pessoas para receber o vinho, para receber a unção, para receber o amor, para receber o evangelho. Então essa é a estrutura para servir. E como eu posso servir? Encaixando na estrutura, fazendo parte da estrutura. A estrutura não é feita, meus irmãos, de cadeira, de paredes,
de instrumentos musicais, apesar de que isso também compõe a estrutura, mas a estrutura é feita de pessoas. A estrutura é feita dos irmãos que lideram, que estão sendo treinados para liderar. A estrutura é feita dos anfitriões que abrem suas casas para receber as células. Irmãos, é como receber a arca de Deus na sua casa. Ter uma célula. Se você não tem uma... Hoje eu não tenho uma célula na minha casa, mas eu já tive muitos e muitos anos célula na nossa casa. Como nós somos abençoados. Como é bom ter célula. Como é bom esperar os irmãos. Tem uma célula na sua casa. Tem um propósito. Eu quero ter uma célula na minha casa. Quem aqui é anfitrião de célula? Levante sua mão. Vocês são como Obed-Edom. Tem a arca de Deus lá, amém? Se você não tem uma célula na sua casa, põe um desejo no seu coração. Eu quero uma célula na minha casa. Amém? Participe do odre. Participe da estrutura. Lidere. Tenha o desejo de liderar uma célula. De ajudar, de estar ali à frente da obra, à frente do ministério. Liderança é estar à frente. Seja um líder em treinamento na sua célula. Chega no seu líder e fala: eu quero ser treinado porque eu quero liderar. Eu quero ser treinado para servir o Senhor. Seja também alguém que participa aqui do Domingo Kids. Liderar crianças é importante também. É parte do servir. E é um serviço maravilhoso, irmãos. Estar ali vendo as crianças. Essa semana, cadê a Duda? Duda agora não está mais no Domingo Kids, né, Duda? Essa semana a Duda foi enviada para a rede de adolescentes e jovens, né? Maria Eduarda, filha da Rose e do Josimar, recebeu durante muitos anos aqui o Evangelho no Domingo Kids. E agora ela foi enviada e ela agora vai começar a servir, não é, Duda? Amém? A Gabi já serve. Quantos adolescentes já estão servindo no Domingo Kids? Foram ministradas quando crianças e agora estão sendo treinadas. Vão liderar. Isso é tão importante, meus irmãos. Então vamos fazer parte disso. Encaixe-se no odre. No futuro nós teremos a escola. Nós teremos creche. Nós teremos orfanato. Nós vamos ter o Instituto Orvalho. Nós precisamos de pessoas. Faça parte do odre. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Fala: faça parte do odre. Talvez você tenha o talento, você sabe tocar algum instrumento, você sabe cantar. Venha servir no louvor. Sirva no louvor lá na sua célula. Talvez você gosta de teatro. Sirva no teatro. Nós vamos ter agora o encontro de crianças. Vai ser muito importante a equipe de teatro, amém? Então, irmãos, faça parte do odre. Tome o seu lugar no odre. Porque nós precisamos servir ao Senhor. Para concluir, encerrar, lembra, a cura tem um propósito. Não é para você simplesmente ficar feliz porque você foi curado. Claro, você vai ficar feliz porque você foi curado. Assim eu espero. Você vai ser grato a Deus. Nem todo mundo é. Alguns não são. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Que nós sejamos como esse que voltou para agradecer. Servindo, como a sogra de Pedro. Imediatamente, ela se levantou e serviu. Quando Jesus foi questionado pelos discípulos, quando eles viram um cego na porta do templo de Jerusalém, Jesus perguntaram: Senhor, quem pecou? Seus pais ou ele para que ele nascesse cego? Jesus respondeu assim: olha, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A doença não é de Deus. Deus não manda doença para ninguém. Mas a cura, sim, é o propósito de Deus. É a manifestação da glória de Deus. E ela tem um propósito: nos levar a servir. Nós precisamos passar pelo processo da cura. Talvez você está aqui nessa manhã ou está assistindo o vídeo no YouTube e tem alguma situação na sua vida que você precisa de cura. Física, emocional,
Talvez você tenha tido dificuldade com isso. Eu quero te dizer, receba cura nesse momento. Jesus está aqui para curar você. Jesus está aqui para tomar você pela mão, para tirar você dessa condição de paralisia. Talvez você não está doente fisicamente, mas você está paralisado espiritualmente, ministerialmente. Talvez você está como a sogra de Pedro lá, numa cama, parado. Talvez essa é a sua condição. Mas Jesus está aqui nessa manhã para curar você, para tirar você dessa condição, para levantar você e para que você sirva no reino de Deus, para que você seja um instrumento, para que você seja um vaso de bênção, cheio da unção de Deus, para levar vida e cura para outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, seja curado para curar, seja curado para servir, seja curado para transformar pessoas ao seu redor.